Você já se perguntou como o português, um idioma que nasceu em uma pequena região da Europa, se tornou uma das línguas mais faladas do mundo? A história do português é fascinante, cheia de conquistas, encontros culturais e adaptações. Neste vídeo, vamos explorar como essa língua saiu de Portugal para atravessar oceanos e se espalhar por vários continentes, conectando milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. O português tem sua origem no latim vulgar, a língua falada pelos soldados e colonos romanos que ocuparam a Península Ibérica há mais de 2000 anos. Durante esse período, o latim foi se misturando com as línguas dos povos locais, como os celtas e iberos, criando as bases do que mais tarde se tornaria o galego-português. Por volta do século XI, o galego-português começou a se consolidar como uma língua própria. E foi na região onde hoje está Portugal que ele começou a ganhar força. Com a fundação do Reino de Portugal em 1139, o idioma português começou a se diferenciar do galego, especialmente a partir do século XIV. Durante esse período, o português passou a ser usado em documentos oficiais e na literatura, marcando seu lugar como língua nacional. No entanto, foi durante a época dos descobrimentos, a partir do século XV, que o português começou sua jornada além-mar. Portugal, pequeno em território, decidiu explorar o mundo em busca de novos territórios, riquezas e rotas comerciais. Com suas caravelas, os portugueses navegaram para lugares como a África, a Ásia e as Américas, levando não apenas suas mercadorias, mas também sua língua e cultura. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, onde o português se tornou a língua dominante, misturando-se com os idiomas indígenas e, mais tarde, com as influências africanas trazidas pelos escravizados. Enquanto isso, na África, os portugueses estabeleceram colônias em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nesses lugares, o português tornou-se a língua administrativa e, com o tempo, passou a ser incorporado às tradições locais. Mesmo após a independência dessas nações, o português permaneceu como um elo entre elas, criando uma comunidade linguística única. Na Ásia, os portugueses também deixaram sua marca. Lugares como Goa, Damão e Diu, na Índia, e Macau, na China, ainda mantêm traços da presença portuguesa, tanto na língua quanto na arquitetura e na culinária. Embora o português não seja mais amplamente falado nesses territórios, ele deixou uma herança cultural que perdura até hoje. Atualmente, o português é a língua oficial de 9 países, abrangendo 4 continentes. São mais de 260 milhões de falantes espalhados pelo mundo, tornando-o uma das línguas mais faladas no planeta. Mas o mais fascinante é como o português se adaptou e evoluiu em cada lugar. No Brasil, ele ganhou um ritmo e um vocabulário próprios, com influências indígenas, africanas e europeias. Em Angola e Moçambique, o português foi enriquecido com expressões locais, criando uma forma única de comunicação que reflete a identidade desses países. Além de sua importância como língua materna, o português é um idioma em crescimento. Países como Timor-Leste e Guiné Equatorial adotaram o português como língua oficial, e ele está ganhando popularidade em locais inesperados, como o Japão e os Estados Unidos, devido à migração de comunidades brasileiras e lusófonas. Mas o português não é apenas um idioma falado. Ele também é um veículo de cultura e arte. Obras de escritores como Luís de Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis e Mia Couto mostram a riqueza literária dessa língua. Enquanto músicas como o fado português e a bossa nova brasileira demonstram sua capacidade de emocionar e conectar pessoas. Hoje, a língua portuguesa continua a evoluir, abraçando as mudanças do mundo moderno enquanto mantém suas raízes históricas. Sua jornada é um exemplo de como um idioma pode unir pessoas de diferentes culturas e origens, criando uma verdadeira comunidade global. E agora que você conhece um pouco mais sobre a história do português, queremos saber: qual é a sua parte favorita dessa história? Você já encontrou alguma curiosidade interessante sobre o português em sua jornada pelo mundo? Deixe a sua resposta nos comentários e compartilhe sua visão conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curiosidades Lusófonas, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo capítulo dessa incrível jornada pela cultura lusófona.